Boa noite, Guilherme. Opa, e aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo, Joia. Você? tudo certo. Deixa eu só dar uma ajustada na tela aqui. Tá. Um macete, só um minutinho. Vou dar uma desconfiguradinha aqui. Já tá tudo. Aí. Isso. Certinho, graças a Deus. Você consegue subir sua câmera um pouquinho? É só por causa da sua cabeça? Um pouquinho. Consigo. Isso. Aí, tá ótimo. Show de bola. Última olhada aqui. Tudo ok. Beleza. Já tô com o celular aqui no jeito também. Deixa eu só ajustar a minha tela aqui, que ela parece que ela ficou um pouquinho menor que a sua. Só um segundo. Parece que tá tudo ok. Só um minutinho. Só ver lá. Tá. Isso. Só um pouco escuro aqui, mas eu não estou conseguindo. A minha Não, o câmera? seu tá ótimo. O meu que tá escuro. Aqui eu não tenho. Na fazenda eu tenho os refletores, sabe? O seu tá ótimo.
Aí tá aqui no Skype, tá beleza? Vou preparar aqui, vamos começar agora. Estou abrindo aqui. Aí você não está enxergando o YouTube, não. Eu vou enxergar aqui quando eu ver que começa, aí eu te falo aqui. Deixa eu só ver um negócio Certo. aqui, se eu posso fechar essa janelinha aqui. Posso. Ok. Vou deixar já no Instagram aqui Isso, no também. Instagram você pode entrar porque eu vou fazer aquele convite igual a gente falou. Certo. Aí, Aí, se a câmera do Instagram estiver tá. desajustada, eu vou na hora que eu ajeito. Então, vamos agora. A gente já está aqui ao vivo, certo? Então, vão agora conectar no Instagram também. Então, só um minutinho. Pessoal, boa noite. Quem já está aí nos ouvindo, por favor, manda uma mensagem se o som está ok. Caetano, eu já vi que está aí, que é um amigo que está sempre presente. E a gente só fazer as conexões aqui também na outra rede e aí a gente começa, ok? Então vamos lá, Edson. Eu vou abrir aqui. Agora, Edson, eu vou fazer
o convite para você participar. É. Pastor no semiárido. Eu mandei o convite para você. Chegando aí, você aceita? Recebi aqui. Ok. Ok, Hugo. Já recebi sua mensagem aqui. Obrigado. Prontinho. Já aqui no Instagram. Ok. Só ajustar um pouquinho aqui. Acho que aí tá tudo certinho, né? Uhum. Aqui parece que tá tudo O certo. pessoal tá entrando aí, o Fernando, o Flávio. Dá só uns 5 minutos aqui, pessoal, porque a transmissão a gente viu que precisa de um tempinho para estabilizar. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo essa live desse formato, com o YouTube e tudo, então é um pouco diferente para a gente nunca trabalhou com as duas tecnologias ao mesmo tempo. Então está sendo uma nova aventura para nós aqui. Vamos dar só um tempinho, pessoal. Aí o sinal pode ser que em algum momento ele dá uma falhadinha, mas esse é normal. Depois ele volta, ajusta, tá? É porque aí depende muito de internet, não depende só da gente. E pessoal do Instagram aí, que já estiver entrando, sejam bem-vindos também. A gente está fazendo a live nas duas plataformas. Eu vou pedir desculpa que eu vou ficar um pouquinho de lado, mas é a nossa situação hoje. Ok? Então, hoje nós vamos conversar com o professor Edson, que vai nos acompanhar nessa live. É uma live que a gente está pensando nela há muito tempo, que a gente sempre queria fazer e acabou que a gente foi encontrando o professor Edson. Encontrei o professor Edson no perfil dele, que é o Pasto de Semiárido, que nos interessa muito, que a gente sempre segue. Eu achei o conteúdo que ele trabalha muito interessante. Então eu fiz o convite a ele, né, através de um amigo comum, que é o professor Vitor Maia, lá da Unimontes, que além de amigo nosso é meu primo, né? E a gente já agradece aqui ao professor Vitor pela oportunidade, por intermediar essa conversa entre nós. E eu vou iniciar aqui essa live, certo? Para que ela fique num formato todo organizadinho, porque essa é uma live importante, ela vai ser depois devidamente trabalhada e guardada e gravada, né? Para ficar disponível para mais pessoas possam assistir, certinho? Nós já temos algumas pessoas aqui participando, agradeço a todos e eu vou iniciar aqui a nossa live. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando nessa live. Né? Aqueles que não me conhecem, meu nome é Juliano Maia, eu sou responsável pelo projeto Fábrica de Bezerros. A Fábrica de Bezerros, na verdade, a gente começou trabalhando com um perfil no Instagram para vender bezerros e acabou que a gente foi caminhando para um outro tipo de o Instagram e as outras plataformas são assim, a gente começa trabalhando e vai descobrindo outros caminhos. E a gente viu muita lacuna, principalmente na questão de cria, na questão de manejo de pasto, na questão de cercas elétricas. E então a gente foi caminhando e desenvolvendo o nosso projeto e divulgando tudo aquilo que a gente trabalhava, certo? Nós temos propriedade na região do norte de Minas e temos também o nosso perfil, onde a gente hoje tem um trabalho de assistência técnica, de consultoria, de produzir treinamentos. A gente tem feito isso também, a gente está iniciando nesse espaço novo para nós. E nossas lives, todos que nos acompanham, sabem que a gente procura fazer lives com pessoas que são realmente relevantes, que têm conhecimento e que possam, né, deixar um material que possa contribuir para as pessoas no futuro. Então, essa é a nossa intenção. As lives não são para resolver todos os problemas, mas para trazer um assunto para que vocês possam refletir, que vocês possam melhorar aquilo que vocês estão fazendo. Então, essa é a minha abertura. Eu agora, primeiramente, agradeço ao professor Edson
por ter aceitado o nosso convite, por ter nos atendido de forma tão pronta, né? Porque nós tivemos que testar muita coisa aqui para poder funcionar. Não foi tão simples, né? A gente ontem testou muita coisa, mudamos tecnologia, e então foi bastante Verdade. interessante. Então eu agradeço, né, por estar aqui com a gente, é uma honra, e pela paciência, né, da gente testar todas essas tecnologias, porque isso no final gera conhecimento para todas as pessoas. E eu gostaria, Edson, que você se apresentasse para que todos possam conhecê-lo. Bom, primeiramente agradecer, né, ao Juliano pelo convite, a oportunidade de vir falar de um tema que eu gosto bastante. Quem me acompanha no perfil lá no Espaço Semiárido sabe que eu sempre enfoco um pouco das postagens para essa parte de crescimento, né, do capim, que é muito relevante. Então, meu nome é Edson, sou engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal no semiárido pela Unimontes e doutor em zootecnia pela UESB, e sou docente da Unimontes desde 2009, né, atuando principalmente no curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, inicialmente oferecido na região noroeste de Minas, em Paracatu, e esse ano, 2023, a gente vai oferecer esse curso em Janaúba, e a gente atua aí em algumas disciplinas na área de horticultura e pastagem, solos e nutrição de plantas, e algumas disciplinas na parte introdutória de pecuária. Então, gostaria de agradecer ao Juliano pelo convite, falar sobre esse tema que eu considero relevante. Acho que é muito importante a gente conversar e abrir os canais de comunicação, principalmente com o produtor. A gente nota que existe uma carência, né, de conhecimento básico quanto ao manejo do pasto, a considerar ele como uma cultura, assim como já existe esse cuidado, né, com as culturas agrícolas, por exemplo, né, com milho, com a soja, onde o agricultor está muito por dentro, né, do desenvolvimento, do crescimento da planta, sabendo atuar diretamente para tirar o melhor proveito daquilo. Então, o pasto, a gente acredita que também tem que ser dessa forma. A gente tem que conhecer como realmente o pasto cresce, como ele se comporta, com as condições de meio, com pastejo, para a gente realmente tirar o manejo racional dele, né? Que é um tema muito legal, muito interessante, que o Juliano propôs aí para essa Ok. live. Bom, ô Edson, só queria te perguntar alguma coisa. Você está com os dois fones? Estou com o Tá. fone E no da seu celular, como é que ele computador. tá? Tá? O Instagram tá Aí só seria bom você ligado colocar aqui. um fone porque tá Tá dando ligado, eco. mas tá solto. Tá. É só os ajustes tecnológicos aqui, gente. Só um minutinho, só para a gente ajustar, porque. Confere, por favor, Juliano, se ainda tá com ele. Pode repetir, Edson? Ainda tá com eco? Não. Tá Você dando pode um eco aproximar o no áudio microfone um agora? pouquinho de você, por favor. Se você pudesse, eu Certo. coloquei ele mais próximo de você. Ok? Agora você tá me ouvindo bem agora? Como é que é, Edson? Repete. Aproximei ele Isso, aqui, agora tá me sim. ouvindo melhor? Agora acabou o eco, porque eu tô escutando os dois de um lado e do outro. Então vamos lá. Edson, qual foi? Veja bem, eu sou uma pessoa que trabalho, defendo muito. Não é defender no sentido de brigar, gente, mas assim, nós temos uma trajetória no nosso trabalho. Eu tenho fazenda de cria, né? E a gente tem procurado aumentar a capacidade de suporte, né, da nossa propriedade. Então, diante disso, há mais de 6 anos, a gente vem trabalhando, buscando tecnologia, buscando fazer um trabalho para aumentar a nossa capacidade de suporte. E fui trabalhando, pesquisando, estudando, e cheguei né, no que nós chamamos de pastejo racional. Eu chamo racional, e eu gosto muito desse termo, é um termo até que o professor Humberto Sório usa, eu gosto muito desse termo, porque a gente fala voazão, ultradenso, existem muitas nomenclaturas, né? Os americanos também têm a nomenclatura deles, os australianos, mas o que realmente é importante é a gente primeiro conhecer a planta e depois fazer o trabalho em cima para que ela possa ter o potencial produtivo máximo expressado. Então, dentro dessa visão, eu fui aos poucos trabalhando, dividindo a fazenda, de certa forma especializando nessa área do pastejo racional,
dividindo a fazenda, aprendendo a trabalhar com cerca elétrica. Então, um caminho longo que eu fiz ao longo desse tempo. E uma das reflexões que eu faço é que muitas vezes algumas propostas que nós técnicos vamos ao produtor, nós esquecemos de explicar para ele como funciona a gramínea. Nós falamos muito em cerca elétrica, em adubação, em irrigação, em tudo. Mas nós esquecemos de mostrar ao produtor qual é o caminho, como uma planta dessa cresce, quais são as estruturas vegetativas, como que funciona o sistema radicular. Então, esse fato ele é esquecido e eu entendo que isso atrapalha até digamos assim, o desenvolvimento ou a utilização de tecnologias. Então, o que eu, na verdade, vendo o seu perfil, eu vi que você é uma pessoa que tem essa preocupação, que você tem muita coisa interessante lá, que você fala sobre crescimento, sobre desenvolvimento, né? Nós que somos de uma região semiárida, nós temos algumas especificidades muito fortes na nossa região, que a gente vai discutir alguma coisa aqui. Mas então, veio, né, nesse trabalho, eu fui vendo essa deficiência. Né? E não estou aqui, não é culpa de ninguém. À medida que a gente vai avançando, a gente começa a encontrar algumas resistências. E você falou, mas essa resistência às vezes existe porque a pessoa se esqueceu do que estudou lá na faculdade, ou às vezes realmente não foi devidamente informado pelo técnico. Então, eu achei esse tema interessante dentro das lives que nós fizemos até hoje, para a gente compor, né, o nosso portfólio de lives com esse assunto. Então, é sobre isso que eu acho que que eu tenho certeza que nós precisamos discutir aqui hoje, certo? Porque as pessoas, na verdade, precisam conhecer um pouco mais sobre as gramíneas. E um fato interessante, eu até falei com você um dia assim, uma frase assim, pasto não é alface, né? Eu vejo que muita gente trabalha com gramínea como se fosse uma cultura como alface. E daí eu queria que você começasse e trouxesse para nós, para que a gente possa contextualizar, da onde que essas plantas vêm que nós usamos? Quer dizer, o que existia no Brasil antes do braquiária, do colonião, né, o pânico, né, do búfio? Da onde foram buscar? Como é que essas plantas foram introduzidas? Como é que aconteceu isso aqui dentro do Brasil? Realmente é um tema que eu considero muito importante, né, o conhecimento do crescimento do pasto e saber também as suas limitações e flexibilidade de uso, né? A implantação de uma subdivisão de área, de uma tentativa de colheita mais eficiente do pasto, algumas características que essas plantas trazem da sua origem, do seu centro de origem, né? Então essas plantas, a maioria das plantas, espécies forrageiras gramíneas, né, cultivadas no Brasil, elas vieram tem um centro de origem do continente africano, das savanas, né? Então elas coevoluíram com diversos animais herbívoros, ruminantes, que estão ali pisoteando e colocando diferentes pressões de pastejo sobre elas, né? Então essas plantas elas coevoluíram há milênios ali e desenvolveram uma série de mecanismos para tolerar o pastejo. O pastejo, nesse caso, a princípio a gente pode imaginar e considerar ele como um ambiente, uma condição estressante para a planta. Só que hoje, com essa evolução, a gente sabe que um pastejo pode, inclusive, contribuir para a planta produzir mais. E quais foram esses mecanismos, né, que essas espécies tiveram ao longo do tempo? Alguns deles, e não exclusivamente gramíneas, fazem com que as plantas sejam evitadas de serem pastejadas. Valor nutritivo baixo, palatabilidade baixa, presença de espinhos, né? Algumas plantas têm essa característica de fugir e de tentar, né, se defender ao pastejo. Já as gramíneas, elas desenvolveram uma série de outros mecanismos. Um bem específico e bem interessante, que eu gosto sempre de falar, é a plasticidade fenotípica. É um termo técnico, mas eu explico. Seria basicamente, pelo nome plástico. O que é plástico? É a planta se adaptar ao que ela está recebendo ali no pastejo. Então, vou dar um exemplo prático de uma espécie que a gente utiliza bastante aqui no Brasil. O marandu ele tem um crescimento mais cespitoso. Se você consumir ele muito baixo,
abaixo da altura mínima de manejo, que a gente pode falar depois, ele vai tender a crescer mais deitado. Essa característica de crescimento dessa forma, a gente consegue observar no campo. Isso é uma condição plástica da planta. O que seria uma outra condição prática? A geração sequencial de perfilhos novos. Então, os perfilhos, essa geração de novos perfilhos, faz com que a planta seja tolerante a longo prazo. Então, gemas que estão na base do perfilho, no seu nó, chamadas gemas axilares, e o meristema apical, que é uma zona de crescimento interna que se tem em cada perfil, o perfil considerado como unidade básica de crescimento. Então, essa zona de multiplicação celular, ela está no interior do cartucho, como tem um cartucho do milho, também tem cartucho do capim, e no interior ela vai gerando novas folhas, as folhas novas vão saindo. Uma das características de adaptação à tolerância seria manter esses pontos de crescimento nas gramíneas tropicais que vieram, né, desse centro de origem, foram melhorados aqui no Brasil, se manter mais próximo do solo. É uma característica diferente, por exemplo, de algumas plantas ou de leguminosas, que esse meristema apical vai ficar na ponta dela, vai ficar sujeito ao animal colher. Então, essa é uma adaptação, uma plasticidade da gramínea que favorece essa tolerância dela. Mas, assim, a condição de rebrota que deu tolerância, basicamente é folha, condição foliar remanescente após um pastejo para recuperação rápida, né? Então, você pasteja o animal durante o período, você pasteja a forrageira durante o período vegetativo dela, fazendo com que ela reponha rapidamente isso. A manutenção desses pontos de crescimento, gemas, que geram novos perfilhos, e as reservas na base do combo e na raiz, que ajudam nesse sprint, nessa germinação inicial após um pastejo. São condições que geram perenidade. Lógico que tem diferença entre espécies e entre condições, né, de pressão de pastejo, mas a princípio seria isso aí que gera uma condição de tolerância ao pastejo. Uma coisa muito importante que você falou e que a gente defende muito é essa questão da perenidade. Né? O que se vê hoje é sempre essa renovação, vamos gradear, vamos, né, fazer tudo de novo. Então, é uma condição muito cara, complexa do ponto de vista ambiental, inclusive, né, porque eu acho que é uma questão que hoje a gente tem que estar muito atento a essa questão. Essa questão ela é séria, a gente não deve brincar com isso. Né? Dela vem mercado, vem punições, vem uma série de coisas que podem acontecer. Então, essa questão de entender que a gramínea ela vem de uma região que tem um clima muito parecido com o nosso, que é a África, né? Por uma condição especial, é o que você falou, ela evoluiu lá, não aqui. Né? E esse material ele suporta essas condições que são interessantes, que essa condição de pastejo, ela tem estruturas que brotam, ela pode brotar baixo, pode brotar alto. Então é muito interessante a gente entender isso e saber que é uma planta extremamente adaptada. Não é que se você tem que acabar com ela, mas você tem que conhecer todas essas condições para entender o manejo. Não é isso? Justamente, só te interrompendo, justamente essa condição de rusticidade dela acostumou, dizendo, entre aspas assim, né, a gente trabalhar com elas sem o cuidado necessário que uma cultura deve ter. Isso. E isso é um erro a longo prazo que causa justamente o que você falou, são as degradações, baixa produtividade na área, que tem um impacto ambiental, mas tem um impacto também financeiro muito grande, já que o pecuarista não consegue ficar renovando o pasto sempre que uma degradação curta e em pouco tempo, em 3, 2 anos, aí, tem que renovar um pasto novamente, isso tem um custo muito grande, né, para o pecuarista. Uma outra coisa que eu queria que a gente conversasse aqui, Edson, é porque, na verdade, como que uma planta dessa cresce? Nós temos uma visão, às vezes, que nós temos um crescimento linear, né? Que você começa, que a cada dia que passa você tem um acúmulo linear, você vai somando esses acúmulos. E o que a gente observa, na verdade, não é bem isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do crescimento, porque isso é muito importante quando a gente for tratar da parte de manejo. E como é que você descreveria, né, o crescimento de uma gramínea? Certo.
Para a gente entender como a gramínea cresce, a gente viu a primeira parte, que seria entender a forma dela. Então, o que a gente chama na área de horticultura de entender a morfofisiologia. Então, agora passando um pouco para entender como essas estruturas morfológicas influenciam na fisiologia, a planta, a gente tem que entender que o objetivo principal desse caso aqui das gramíneas forrageiras é colher bem a luz. O manejo da luz é um manejo que a gente tem que priorizar, e a gente vai ver que, discutindo aqui, que realmente é a luz que vai comandar toda a questão do manejo, do desenvolvimento da planta, da arquitetura dela, da forma que ela é disposta para o animal poder fazer o seu comportamento digestivo de maneira correta, também da sua sobrevivência. Então, as plantas, elas são dependentes da produção foliar, do chamado aqui na área técnica de índice de área foliar, quantidade de folhas por metro quadrado. Então, a planta, no início do seu desenvolvimento ou numa condição de rebrota, ela tem um crescimento mais lento. Por que esse crescimento é mais lento? Vamos tentar entender um pouquinho a curva chamada curva sigmoide de crescimento, né? Uma curva em S. Então, o crescimento é mais lento porque a quantidade de folhas ainda é muito baixo e a planta depende inicialmente das reservas. Essas reservas, elas têm que estar bem alocadas na planta numa condição anterior de um manejo correto. Se vindo um pasto já super pastejado, as reservas são baixas, e essa fase inicial, que já é lenta, vai ser mais lenta ainda. Então, há um crescimento mais lento, forma-se a área foliar, tem a interceptação de luz, e depois eu tenho uma fase exponencial de crescimento. A planta, ela vai expressar todo o seu crescimento nessa fase, onde ela tem... eu costumo fazer uma analogia das folhas ali como placas fotovoltaicas aí, captando energia solar e produzindo. Então, está todo vapor nessa fase de crescimento até chegar a um platô onde a planta se estabiliza na sua produção. O acúmulo líquido aí, ele se mantém estabilizado, o acúmulo bruto se mantém estabilizado, só que a partir de determinado momento, a planta, a partir do tempo que ela vai envelhecendo, ela começa a ter morte de folhas na sua condição natural dela de crescimento sem pastejo, por exemplo, só para a gente entender. Então, para ficar bem mais claro isso, cada planta, ou cada perfilho, falando de um perfilho só, ela tem o desenvolvimento de uma folha atrás da outra. Isso aí varia, essa quantidade de folhas, pela genética e pela condição de meio de cada espécie. Vamos dar um exemplo aqui de uma braquiária que vai produzir 5 a 6 folhas vivas e vai mantê-las vivas. A partir do momento que chegou num ponto, Juliano, de folhas pré-determinado para aquela espécie, naquela condição de meio, a planta, a cada folha nova que lança, ela morre uma folha. Então, ela sempre mantém aquele número, o número, e fazendo essa manutenção. Porém, essa folha que foi morta causa essa estabilização na produção. A produção líquida começa a cair. Eu tenho muita folha morta, o volume aparentemente parece ser um volume grande ainda, é o que leva muita gente a achar que um pasto muito alto é bom. O volume se mantém alto, porém eu tenho muita folha, e no caso das nossas gramíneas tropicais, eu tenho um alongamento de colmo muito acentuado, que diminui muito a capacidade digestiva e o desenvolvimento dos animais, o ganho de peso e produção de leite, né, proteína animal na área, pela baixa qualidade desse componente morfológico. Então, forma-se essa curva de crescimento. Fase 1, mais lenta, fase do meio exponencial, e uma terceira fase ali, uma estabilização. Ô Edson, uma coisa que eu queria, porque na verdade, você falou em reserva e falou em raiz. Eu acho que era bom você explicar para a gente essa questão, porque na verdade o que acontece? Dentro do meu conhecimento, a gente é uma planta para cima e uma planta para baixo. Né? Então, se eu tenho uma planta pequena, poucas raízes. Se eu tenho uma planta maior, eu tenho mais raízes. E isso também se reflete nas reservas da planta. Então, a gente que trabalha com pastejo rotacionado, o que a gente quer? A gente quer uma planta no ponto ideal, a gente corta, ela vai ter uma rebrota muito melhor do que as outras, não tem nem comparação. Por quê? Porque ela tem uma estrutura radicular compatível com essa situação. Aí eu queria que, né, eu acho assim, ficou clara essa questão da curva sigmoide, né? Isso é muito interessante, gente, que Voisin pensou isso lá em 1900, lá em Borrachinha, né? O cara era muito inteligente, né? Então, assim, isso é por observação. O cara tinha uma visão de ciência, né? Muito, muito interessante. Então, o cara era muito bom de serviço. Então, é interessante a gente ver essa questão da curva, a gente observa ela todo dia acontecendo na fazenda nossa. Mas como é que fica
essa questão, a parte aérea eu entendi, está crescendo e tudo, e como é que fica a raiz e as reservas dessa planta? Certo. É interessante que, como você falou, a raiz ela vai refletir o que está acontecendo na parte aérea. O que acontece? A planta uma condição de crescimento da planta, independente da condição dela, em gramínea aqui, que a gente está usando como exemplo principal, ela tem uma característica durante o crescimento dela de fonte e dreno. Quando a planta está crescendo, ela está produzindo fotoassimilados através da fotossíntese, gerando as folhas mais velhas para se atender essa necessidade de tornar esses fotoassimilados para o acúmulo das reservas orgânicas, que a principal reserva das grãos é o amido, né? Também, mas o amido é a principal carboidrato. Então, esse excesso de fotoassimilados vai para as raízes justamente ajudar a ela vai precisar mais dessa rebrota, mais dessa mobilização de reservas no momento de um novo crescimento, de um novo ciclo de crescimento. Então, se o manejo do pastejo for feito da maneira correta, seja ele numa lotação contínua, onde eu tenho animais o tempo inteiro na área, ou rotativa, onde eu tenho um tempo de ocupação e de descanso, isso vai impactar diretamente na capacidade da planta rebrotar, na velocidade como ela rebrota e também na reposição das suas reservas. Então é interessante se manter, e hoje a gente já tem informação do que seria ideal essa manutenção e esse manejo da planta forrageira para que eu não acabe com as reservas que tem na raiz e na base do pomo. Vou dar uma situação hipotética aqui de um super pastejo, que não é uma condição rara, né? É bem comum. O pessoal usa o pasto até o limite, a planta ela rebrota bem lentamente, isso vai ter uma diferença muito grande, dependendo da área foliar que vai sendo exposta, pode dar 10 dias de diferença, por exemplo, de uma rebrotação. Essa condição de remobilização de reserva vai ajudar no primeiro rebrote, mas isso feito sucessivamente vai exaurir essa reserva, a planta não vai conseguir ter força para cumprir o seu crescimento de perfilhos novos, abre espaços vagos, né, na pastagem, dando a opção de plantas espontâneas ali, plantas daninhas, né, crescerem e se desenvolverem. Então, o manejo correto do pastejo, respeitando o limite de flexibilização de uso da planta forrageira, ajuda na reserva e ajuda no crescimento radicular. Isso, para o nosso semiárido, é importantíssimo. O que a gente precisa do nosso semiárido? A gente precisa de raiz para aguentar os veranicos. Como o veranico que nós estamos vivendo agora, em fevereiro, praticamente não choveu aqui, então as plantas elas têm que estar bem estruturadas para aguentar e passar por essa fase. Isso que você está falando é muito interessante e todo mundo pode observar isso com muita clareza no dia a dia nosso. Né? Eu até fiz uma postagem, depois se vocês olharem lá no Fábrica de Bezerro, lá vocês vão ver uma área onde o gado não saiu de lá nesse período todo, né? E uma área onde aconteceu o descanso, né? Que é algo que a gente defende assim, com unhas e dentes. O pasto precisa descansar. Né? A gente vê pânico nessa região nossa, com 21 dias, ele já está completamente pronto, né, para você fazer um novo pastejo. Então, essa questão das reservas estarem acumuladas, você ter sistema radicular, isso tem um efeito. Eu digo sempre assim, ó, um pastejo rotacionado, você já começa ganhando 30% a mais de capacidade de suporte. Você já começa. E se você ajustar mais algumas coisas, você pode até dobrar a capacidade de suporte. Né? Então isso é muito importante. Esse conceito do descanso, da reserva e da raiz, ele muda completamente a dinâmica de uma propriedade. E nós que somos de uma região, e às vezes a gente fala de semiárido, sabe, Edson, mas todas as regiões têm tido dificuldade. Se vocês acompanham o pessoal da Argentina, eles estão passando uma seca absurda lá. O pessoal está hiper preocupado. Ontem mesmo eu estava vendo uma live deles lá, o negócio está complicado. Então a gente precisa entender como que essa planta funciona para que a gente possa ter estratégias e escolher tecnologias, né, que nos ajudem a
a definir melhor a nossa lucratividade, a nossa permanência, inclusive, na atividade. Né? Então, foi muito bom você ter falado sobre isso aí. Juliano, uma questão também que, para complementar o que eu falei lá acima sobre colher bem a luz, né? Acho que é interessante chamar a atenção quanto a essa questão da luz. E aproveitando esse gancho que a gente já explicou um pouco da curva de crescimento das gramíneas, a gente tem que pensar que a luz, ele é um insumo gratuito, Exato. que a gente tem que transformar em carne e leite. A planta forrageira, na sua comunidade de perfilhos, a luz influencia bastante no seu crescimento. Não é à toa que a luz, que é tão chamada e tão famosa aí, com vários, sempre eu recebo algumas mensagens do pessoal perguntando, da interceptação Isso. luminosa, né, de 95, Isso. famosa, né, que correlaciona com a altura. É interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, o Sim. pessoal tem sempre dúvida. Então, a luz, dentro desse processo de crescimento dessa curva, ela vai ter um papel primordial aí, principalmente no final, na fase 3, onde a planta começa a se sombrear muito. A planta ela vai crescendo, formando as suas folhas e vai interceptando luz. Quando ela chega num ponto que ela intercepta bastante essa luz, que quase não passa luz para a sua base, isso tem influência direta naquelas gemas que a gente falou lá atrás. A gema basal, ela precisa de luz para se ativar. Por isso que o pastejo ajuda a gramínea a crescer, porque ela vai facilitar, o pastejo retira as folhas superiores, né, do terço superior, a luz vai entrar e vai favorecer a germinação de novos perfilhos. Então a luz é importante que ela entre, né, no dossel, na base do dossel. As pesquisas e a ciência já determinou que o acompanhamento desse índice de área foliar, acompanhando a interceptação de luz, chegando a esse determinado ponto, o tão famoso ponto aí de 95% de interceptação, a planta ela chega numa condição ideal de produção de folha sem senescência de maneira significativa e sem alongamento de como muito avançado. Então seria o ponto ideal. Porém, conseguir isso no campo, no olho é difícil, né? Então, fazer o índice de área foliar e descobrir também não, a pesquisa faz isso, mas com aparelhos muito caros. Então, o que a ciência propôs isso para a gente, Juliano? Correlacionar isso com um fator e uma ferramenta fácil de fazer à medida, que é a altura do pasto. Ok. Eu gosto de bater sempre na altura. A altura parece uma medida muito simples, mas ela tem uma ciência muito grande por trás dela, e a luz tem um fator primordial aí nesse aspecto de determinar uma altura correta para manejar o pasto. Essa questão de interceptação luminosa, quem é mais curioso aí, eu baixei esses dias um aplicativo que é um fotômetro. E foi o que eu achei assim, mais fácil, né? Porque eu falei assim, a gente precisa ter algum dado, né? mais claro. Mas assim, com o tempo também a gente vai desenvolvendo uma certa. Eu sabia. Legal. Mas foi o que eu achei, sabe? Porque o fotômetro de fotografia, ele tem uma leitura em lux, né? É uma leitura razoável. Aí quem tiver interesse depois pode baixar isso aí, acha na internet o fotômetro, para justamente entender como que a intensidade luminosa ela é altíssima. Né? É um número assim, 10.000, e quando você coloca lá no coisa, cai para 300. É uma coisa assim, é uma grandeza de luz que nós temos, né? Isso que você falou foi muito importante, essa quantidade de energia que a gente tem, que a gente precisa interceptar e transformar isso em capim, é um negócio, daí a necessidade de se manter a planta numa condição de crescimento sempre, né? Não em condição sempre de dificuldade, né? Você tem ideia, Juliano, na agricultura, né, o pessoal fala-se muito em arquitetura de planta, arquitetura, população, isso no milho, isso na soja, no capim também a gente tem que ter essa visão. Isso. A planta, os perfis são formados de determinada forma para a luz percorrer no seu interior. É interessante que entre luz também. Porém, olha por exemplo, interessante. As folhas que estão lá embaixo do dossel, elas são muito importantes para a raiz. Elas estão próximas do terço inferior para abastecer a raiz. Porém, elas estão acostumadas a pouca luz. A qualidade de luz lá é diferente, é menor. Então, elas não são tão eficientes no processo de fotossíntese. Por isso que um pastejo frequente e muito baixo faz com que eu não tenha um retorno tão interessante. Eu preciso sempre de perfil novo, folha nova, que são mais eficientes para fazer a fotossíntese. Ok. Deu só uma desconfigurada aqui, pessoal. Vocês me desculpem, mas já ajustei aqui.
tem hora que dá uma desconfiguradazinha, mas a gente já ajustou aqui. Não, mas essa questão da luz, eu acho que ela é fundamental, é um recurso, principalmente para nós, né, daqui do Brasil, é um recurso Gratuito aqui para a gente, no Brasil absurdo, Central, né, né? e que às vezes a gente não maneja corretamente e perde isso. Aí eu vejo assim, vamos adubar, vamos fazer isso. Eu parto de um princípio um pouco diferente. Vamos começar a olhar o que a gente tem, vamos cuidar melhor do que nós temos e depois, numa segunda etapa, talvez entrem outras tecnologias que são muito interessantes, né? Eu costumo falar sempre isso também com meus alunos, que o processo de intensificação da produção animal a pasto tem que começar pela intensificação por processos, que é justamente colher bem a energia solar ali que a planta está interceptando. O animal fazer a colheita adequada da produção de forragem ali. Depois, a partir do momento que o produtor consegue fazer esse processo de maneira adequada, seja com a divisão de pasto, com a manipulação de cargas, taxa de lotação diferente, fazendo essa colheita, respeitando, lógico, o crescimento da planta e visando o desempenho animal, aí sim eu passo para outros processos, para a intensificação por produtos, né? Adubação, suplementação, a gente pode até falar um pouquinho, suplementação, a parte de Sim. irrigação, aí é um degrau a mais na intensificação. Com relação, assim, porque veja bem, nós conversamos aqui sobre a origem das gramíneas, nós conversamos sobre as estruturas, né, que a gente tem a raiz, tem as gemas de base, né, as gemas as Laterais, laterais, axilares, né, conversamos sobre a questão do crescimento, a forma do crescimento, conversamos sobre a questão da interceptação luminosa, e aí eu te pergunto, qual é, né, o ponto ideal de pastejo? Como que eu defino isso? Como é que eu posso ter alguma direção? Aonde é que eu vou pastejar quando está senescente? Eu vou pastejar no início? Como é que funciona isso? Onde você olha? Hoje está no ponto ideal do pastejo. Onde seria esse ponto? legal. Essa pergunta, acho que é a pergunta de milhões aí, No Brasil manejo de pastagem. Então é o seguinte, a gente tem que imaginar que a planta forrageira ela vai ser colhida pelo animal, a gente tem que imaginar que ela teria que estar num ponto certo. Assim como uma fruta também está no ponto certo de colheita, a planta forrageira também vai ter esse ponto certo. Ele não é tão pontual e tão fácil de se medir como um fruto que está amadurecendo, que chegou num ponto. Porque a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Tem um gráfico clássico de Mott, 1960, todo mundo já deve ter visto alguma vez em alguma apresentação, que seria a correlação onde você tem de ganho e desempenho individual animal e ganho e desempenho por área. Então, se eu tenho uma condição de subpastejo, vamos falar aqui de subpastejo, seria uma pressão de pastejo leve, poucos animais numa área. O que seria uma condição dela? A média do Brasil a gente sabe que é 1 UA por hectare. Então, colocar uma condição de um pasto pouco produtivo, de baixa tecnologia, 0,8, 0,7. Então, eu tenho uma condição de pasto muito grande para poucos animais. O animal, nessa condição, ele expressa o seu comportamento ingestivo da melhor forma. Ele é seletivo para aquilo. Ele vai escolher ponta de folha, ponta de capim na área toda e vai ter um ganho individual para o animal maior. Esse seria o ponto adequado? Eu ainda não seria o ponto adequado, porque eu não estou tendo uma condição de produtividade por área tão interessante. À medida que eu vou na carga animal por área, a produção por hectare também tende a aumentar. Então, eu produzo arrobas a mais ou a produção de leite a mais em detrimento da produção animal. Então, essa caída aí no desempenho individual e aumento no desempenho por área, eu vou separar aqui do lado uma condição de subpastejo, ou seja, sobrando forragem, para uma condição de superpastejo, onde eu tenho uma carga animal muito grande, o pasto não está aguentando sustentar aqueles animais, passou da sua capacidade de suporte, onde eu tenho uma degradação do pasto. Também não é uma condição ideal. O ponto ideal seria uma amplitude média a isso, onde eu tenho naquela pastejo maior, ela vai ter mais folhas naquele desenvolvimento e à medida que aumenta a pressão de pastejo e o consumo animal, eu vou diminuindo essa qualidade e vou chegar num ponto ideal que cruze aí entre o desempenho animal e a produção de forragem e a produção animal por hectare. Então seria uma amplitude ótima, nem na condição de sub, nem na condição de super pastejo.
Então a planta, no início, ela está com pouquíssimo volume produtivo, mas muita qualidade, e deixando a planta se desenvolver, pensando lá na curva também, olhando de uma outra vitrine, ela vai estar com muita massa, porém com pouca qualidade. Isso aí tem que casar, essa curva de crescimento tem que casar nessa condição que a gente está olhando aqui, de desempenho animal por área e desempenho individual animal. Então, seria a junção dessa amplitude. Aí, se a gente falar agora de tipos de lotação, a gente vai ter pontos ideais para manejar o pasto diferentes e visões diferentes. Se eu puder continuar, Sim, pode continuar. Tá ótimo. Então é o seguinte, no pastejo ou na lotação, né, mais bem dita, rotativa, então eu tenho um ponto de ideal, que é justamente esse comportamento que a gente observou da curva, que intercepta 95% de luz, correspondente a uma altura específica. Vou dar um exemplo aqui do Mombaça, lá 90 centímetros, onde a planta vai maximizar a produção de folha, relação folha como alta, e vai ter uma pouca perda por senescência de folha e alongamento de combo também mais baixo. Esse é o ponto ideal para colher a forragem no sistema rotativo. A característica do sistema rotativo é dar um descanso para esse pasto, né? Então, depois desse período de consumo do animal, eu tenho um período aí de descanso que vai depender das condições climáticas, das condições de imposição de insumos para a planta voltar ao pastejo. Aí eu consigo monitorar a terceira fase lá, que é a curva, né? Então eu posso encurtar ela, diminuir e fazer com que o pastejo meu seja mais frequente, baseado nesse raciocínio. Já o contínuo, né, o animal presente na área o tempo inteiro. O que se pode fazer para aumentar e determinar o ponto ideal de consumo? Existe também pesquisa sobre isso. Curiosidade aqui que no pastejo e na lotação contínua não é interceptação, que é o fato principal e primordial de um ponto, já que os animais estão sempre na área. Basicamente é uma fração de estrutura do pasto que maximiza a ingestão pelo animal e que maximiza a produção da forragem. Os dois são levados em consideração. São faixas de manejo. Exemplo, capim-marandu, 20 centímetros a 40 é uma amplitude ótima de uso, que não vai degradar o pasto e vai ter uma maximização do desempenho animal. Acima de 40, eu não tenho um desempenho animal tão expressivo, produção de folha e composição de estrutura do pasto, como eu tenho até 40. Então, é uma faixa de amplitude ótima. Ok. Muito bom. Essa questão eu acho que todos devem ter muita atenção com isso. A gente vê erros, né, graves para todo lado e isso termina na morte do pasto, né? Se não for bem manejado esses pontos, você chega num ponto que o pasto não tem reserva mais na raiz, não tem raiz e não brota. Então, eu achei interessante porque você trouxe as duas situações, do pastejo rotacionário, né, que é o que a gente usa no dia a dia, e o pastejo contínuo também, que chega um ponto que você tem que tirar o gado daquele local. Existe uma altura ali que você tem que tirar, né, porque senão você também vai acabar com o seu pasto, né, da mesma forma que for aquele pastejo sem critério, não é isso? Isso. É o que estávamos conversando até, inclusive, antes sobre isso. Isso. A intensificação com a subdivisão do pasto é bem interessante, mas a realidade de muitas fazendas, né, é não ter um sistema só. Eu intensifiquei, mas eu estou começando a intensificar. Eu tenho uma área de pastejo subdividido e tenho uma área de pastejo contínuo. Então, geralmente, a gente tem a manutenção dos dois métodos de lotação aí, tem que manejar os dois de maneira correta. É o que se tem de objetivo. Uma outra, falando assim com relação a pastejo, uma outra situação que a gente vive às vezes hoje, principalmente na nossa região semiárida, é o que a gente chama de vazio forrageiro, né? Então a gente tem um período que a gente tem uma abundância, uma quantidade muito grande de produto, né? de forragem, e você tem um período que você praticamente não tem nada. Né? Então, uma das coisas que a gente vê quando a gente trabalha com rotacionado, você começa a ter sobra de pasto. Né? Você começa a ter sempre, o seu pasto sobra, você não dá conta. O seu gado, se você vai para um pastejo rotacionado, ele não dá conta de comer sua fazenda, não tem jeito. Você tem que aumentar gado. Ou então,
ter sistemas que você possa guardar isso aí. E uma das coisas que eu acho interessante, que eu falo que é uma tecnologia, que eu queria que você comentasse rápido sobre ela, é a questão da silagem de capim, né? Que é um material que às vezes as pessoas ficam assim um pouco reticentes. Eu já uso há 3 anos e continuo usando, não paro. Eu não sei qual o valor disso para mim, porque é o que me ajuda no período mais seco. E também a questão da fenação, que eu acho que é um problema de máquina, que a gente é um negócio muito caro ainda para o produtor médio, né? E a gente não tem aqui, principalmente região norte de Minas, eu fiz umas lives com a professora Marion lá do Sul, então lá eles têm máquina à vontade, empresa especializada, nós não temos isso. Né? Então, assim, essa questão da conservação, como é que você vê isso? Como é que você tem como é que é o ponto ideal ali de você fazer esse corte? Porque, na verdade, na conservação a gente corta no pé, né? A gente corta baixo. Então não tem muito essa questão de 20 centímetros. Como é que fica isso em relação ao gado que só corta até 20? Como é que fica essa brotação depois? Legal, legal essa correlação onde a gente falava, o manejo do pastejo ele é mais alto e na hora do corte, né, para conservação. Exato. Primeiro, eu acho que a conservação ela é importantíssima. Todo ano tem seca. No semiárido ela bate mais forte e ela vem e a gente tem que estar preparado e fazer realmente o planejamento. Existem algumas ferramentas e algumas técnicas que podem ser usadas para a gente poder minimizar esse aspecto. A ensilagem de capim é uma das técnicas e tecnologias aí que vem sendo bastante utilizada, principalmente em regiões e produtores que fazem a intensificação, como você falou, no sistema rotacionado, sobra muito capim. Em vez de eu gastar dinheiro roçando esse capim na entrada das águas do próximo ano, que é uma condição que a gente vê que acontece bastante, o pessoal não manejar, por exemplo, conseguir rebaixar um capim-mombaça até o final do período da seca e ter que roçar ele para ele. E realmente a roçada, nesse caso, ajuda na reposição foliar, né? Pelo aquele acúmulo de talo. O andropógon o pessoal roça bastante aqui na região, também porque realmente é muito fácil de passar, é difícil o manejo. Mas essa colheita e esse excesso de produção é imprescindível. Hoje a tecnologia de ensilagem de capim já está bem desenvolvida, Isso. né? Já tem inoculantes aí que ajudam nesse processo de excesso de umidade, baixa concentração de carboidratos, né? Essa questão de umidade. Então, hoje isso está bem resolvido, é uma opção que o produtor tem que usar mesmo na nossa região. A afinação tem essa desvantagem, que você falou do maquinário, realmente acontece. Eu já tive opinião de alguns pequenos produtores, né, que fazem um corte com a roçadeira costal e conseguem fazer a afinação. Isso. É uma opção para os produtores. É interessantíssima, é um produto com a qualidade cortada no momento certo ali da forragem, bem interessante. Tem o diferimento também. Aí entra um pouco no manejo do pasto. Existem já estudos interessantes sobre o manejo do pasto. O manejo do pasto aí seja por diferimento, reservando uma área para se consumir ela, apesar da baixa qualidade no período do seco, isso tudo dá uma segurança para você não passar tanto aperto. Inclusive, essa questão da seca na nossa região e do manejo do pasto, Juliana, é interessante que hoje já se sabe que você tem que deixar o pasto um pouquinho mais rebaixado durante o inverno, não rapado, porque isso favorece a rebrota nas primeiras chuvas e a rapidez, né, da reposição e uso daquela área. Então é bem interessante essas estratégias e tem que ser pensadas, né, com antecedência. Só pontuando aqui, eu sou terminantemente contra a roçadeira. Né? Eu acho roçadeira, eu chamo de quebradeira de pasto. Eu nunca vi um equipamento tão primitivo. Né? Aquilo para mim é coisa do homem das cavernas. Eu acho assim, eu prefiro dividir. A minha opção na vida foi o seguinte: o que eu faço? Eu divido a fazenda ou eu roço a fazenda? Eu prefiro dividir e eu já tenho alguns resultados de áreas que foram pastejadas. Até o pessoal que me segue, tem uns talinhos lá secos e tal. Então, tem área hoje que está linda, entendeu? Que realmente isso foi eliminado. Mas foi erro de pastejo também no início, eu não tinha área tão dividida. Então, eu acho assim, o que eu preconizo hoje, vamos pastejar bem, colher bem, porque eu acho que esse termo colher precisa ser mais entendido, né, dentro do negócio da pecuária, precisamos colher capim, não é fazer alguma coisa. E essas tecnologias, tanto de ferimento, como a fenação, como a silagem,
elas formam esses espaços que talvez você teria dificuldade. Por exemplo, você tem uma área de mombaça, ao invés de roçar, ensila. Deixa uma área daquela, pasteja a outra mais bem pastejada. Eu acho que são tecnologias. Eu falo isso que eu vivo isso todo dia. Eu sempre tenho essas áreas com esse cuidado, né? A gente sempre procura desenvolver dessa forma o nosso trabalho. Eu acho muito interessante isso. Quer dizer, ao invés de roçar, quanto nesse país se perde de capim jogado fora com roçadeira? Eu não consigo nem fazer essa conta, né? Eu não consigo nem fazer essa conta. Eu chego a arrepiar quando eu vejo uma pessoa cortando. Gente, primeiro, qual é o custo disso? De 1 hectare roçado? Eu acho um absurdo. Segundo, o que é você cortar 10 centímetros de uma fazenda de 100 hectares? Quanto de material você não jogou fora? Então, é uma conta muito preocupante para mim, sabe? Então, é uma posição muito particular, mas eu gostaria disso. Você falou em roçadeira, eu lembrei da roçadeira. Eu também concordo, é uma correção de manejo. Isso. Né? Então, na verdade, se você fizer o manejo correto, é difícil, né? As plantas todas são difíceis de você domar, mas se você fizer o manejo, você não precisa corrigir depois. E só respondendo a uma outra questão que você me perguntou lá atrás, sobre como fica a morfologia de um pasto desse cortado tão baixo. Eu fiz um vídeo, inclusive, tem um rios lá no meu perfil, de um capim andropógon roçado a 8 centímetros. O que acontece nesse caso? Aqueles pontos de crescimento que a gente falou lá atrás, eles são decapitados. O termo na horticultura que a gente usa é esse. Eles são removidos da área. Então você tem a morte daquele perfil e a planta tentando se restabelecer na base da reserva, principalmente dela, né? Uma condição mais lenta do que seria num ponto de manejo correto. Você judia um pouco da planta, mas ela consegue se recuperar. Se tiver um solo fértil, tiver um manejo anterior de maneira correta, ela consegue passar por isso. Eu vou aproveitar aqui, tem uma pergunta do Hugo aqui, que ele está falando assim, ó, tem uma paragem de braquiária que está bem baixa e outra que está com o pêndulo, né, com a borracha da semente. A orientação que tive foi de esperar as sementes cair. Porém, ele tem receio porque a outra área dele está super pastejada. Aí eu queria que você comentasse, depois eu vou falar o que eu uso lá, você pode ficar à vontade aí. Então ele tem duas situações, uma área super pastejada e uma que está sementeando. Está sementeando. Essa questão de sementeando entra, inclusive, nos mitos aí da pecuária, né? De deixar sementear ou não ali na implantação. Se deixou sementear propositalmente, né? Para isso, eu acho que é uma condição que não é muito adequada, você está perdendo forragem, né? Quando a planta emite a semente, ela não emite mais folhas, só para a gente deixar claro. Lançou a semente, ela faz a diferenciação dela, em vez de lançar folhas novas, ela vai botar toda a energia para a semente e começa a morrer folha. Nesse caso, como ele está com o pasto muito rebaixado, é melhor ele tentar aproveitar essa área que está passada, pode ser que tenha acamamento, ou então fazer uma outra forma de colheita e fornecimento para os animais, do que deixar ele bater em cima de um pasto que já está bem rapado, com superpastejo, que pode prejudicar a rebrota, então você vai ter perda nos dois lados. Então é interessante você tentar colher essa depende da espécie, lógico, né? Você vai ter ali, se quem estiver sementeando lá for um andropógon aí, né? Por exemplo, vou ter muita vareta, muito talo. Se for uma braquiarinha, já é uma condição diferente, né? Então depende muito da espécie, né? Na verdade, essa questão da semente, ela às vezes é uma questão até do manejo. Você às vezes não conseguiu, né? Mas não é uma condição ideal, né? E hoje você tem variedades que nem sementeiam, né? Elas nem têm semente, é muito raro. O que mais aqui? Eu queria. Nós estamos aqui com mais 5 minutos aqui. O tempo voa, né? Eu queria, Edson, o seguinte: primeiro, deixar um espaço aqui para você falar um pouquinho lá sobre o seu trabalho, porque o Edson ele tem um perfil muito interessante, que eu acho que para ele, que é um pesquisador, que vive essa área, é interessante essa interação, as pessoas comentarem, participarem, né, para direcionar, inclusive, como as pessoas com o meu perfil. Então, eu queria deixar um espaço sobre esse seu trabalho aí no Instagram, né? Como é que tem sido o seu perfil e tudo, e deixar o seu contato para a gente poder, o pessoal que quiser te procurar, te seguir,
ficar todo à vontade. Certo. O nosso perfil, ele teve o objetivo principal de difundir o conhecimento. Acho que vem muito do princípio da gente trabalhar em sala de aula, de levar o conhecimento para o produtor, levar o conhecimento para o estudante, para o consultor, para quem seja interessado na área, e deixar isso de maneira mais popularizada. Então, seria dividir para multiplicar, Isso. né? Então, a intenção do nosso perfil é difundir mesmo, sem nenhuma outra pretensão. A gente está ali e realmente esse feedback que você comentou, do pessoal comentando, né, falando que aquilo ali foi útil, aquela postagem e tal, isso tem um retorno muito interessante para a gente, direciona não só o que a gente vai usar no perfil, mas direciona as nossas pesquisas, né, na universidade. Então, essa interação, saindo ali da sala de aula e vindo aqui para a internet é uma ferramenta fantástica, a gente souber usar ela da melhor forma. Então, o objetivo nosso é esse. O contato meu direto ali no perfil é fácil, converso sempre com o pessoal, está sempre mandando mensagens. Tem um e-mail para quem quiser enviar um e-mail, edson.porto@montes.br, e também tem a universidade, o campus em Janaúba, o curso de agronegócio vai iniciar lá, eu leciono nesse curso, vou estar sempre lá toda semana, só procurar a gente, o canal aberto aí da nossa universidade para a população, para quem tiver interesse ou demanda. Ok. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo, né? Eu acho assim, foi uma oportunidade. Essa questão de interação com o perfil, gente, isso é muito bom. Quando vocês mandam uma pergunta, quando vocês pedem alguma coisa, isso dissemina a informação. Então é muito interessante. Você vai lá e dá uma curtidinha numa postagem. Isso ajuda, porque mais aí o Instagram, a rede social que for, ela entende, olha, isso aqui, esse cara é interessante, vou passar isso para mais gente. Então isso é muito bom. Então, se puderem, sempre que puderem, curtam lá, ajudem, isso faz muito bem. E eu queria, assim, sabe, Edson, te agradecer muito. Eu acho que foi muito boa essa live. Ela cumpriu o objetivo assim que a gente precisava dentro do nosso trabalho. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa, foi muito bom ter te encontrado aí no Instagram. Todas as pessoas que eu fiz live eu encontrei no Instagram. É um negócio fantástico, né? E daí são bons amigos, parceiros que a gente foi criando e o negócio é muito interessante. E eu convido vocês a conhecerem o canal do professor Edson, né? Aqui eu vou falar o professor, porque é realmente um canal de alto nível, vocês vão ver as publicações dele lá. Agradeço a todos que estão aqui e espero, né, de mais à frente a gente ter mais lives, a gente poder aprofundar mais esse assunto. Te agradeço muito e agradeço a todos que estão nos assistindo. Tá? E se puderem, divulguem essa live para mais pessoas poderem assistir, isso é extremamente interessante. E é isso aí, muitíssimo obrigado a todos, espero que a live tenha ajudado todos vocês. Né? A gente tem aqui só mais uma perguntinha aqui. Muito bom, muitas dicas do professor Edson. Já passei por muitas pecuárias do oeste do Piauí, gente do Piauí, parabéns pela live. Então, muito obrigado, parabéns, show de bola. Então foi muito bom. Eu agradeço muito a todos vocês. Em respeito aqui aos tempos aqui de rede, a gente encerra e convido vocês a seguirem a Fábrica de Bezerros, a seguirem o professor Edson, a nos ajudarem a divulgar mais tecnologia. Certo? Então é isso aí. Muitíssimo obrigado, Edson. Muito obrigado a todos os amigos aí que sempre seguem a gente. Muitíssimo obrigado. Então, um abraço. Fique com Deus. Obrigado.